Olá, boa noite. Esta é a CNN Brasil e este é o WW. Alexandre de Moraes abriu hoje mais uma brecha para que investigações como a do Master não avancem. Ele restringiu o poder do COAF de produzir relatórios sobre movimentações financeiras suspeitas e deixou claro que a sua decisão alcança o passado, documentos já fornecidos a investigações em curso. A decisão soa como música para advogados que buscam brechas para contestar, por exemplo, o caso Master. E se soma a outra manifestação de Gilmar Mendes na semana passada, que também sinalizou um rumo para nulidades futuras no caso. Os dois ministros lideram, ao lado de Dias Toffoli, a ala do Supremo, que, em articulação com a cúpula do Congresso, busca preservação política ante denúncias e, como apontam alguns juristas, tentam conduzir o caso Master ao mesmo desfecho da Operação Lava Jato. Até agora não conseguiram, mas o caminho das pedras está sendo dado. WW de hoje a gente vai falar também do encerramento dos trabalhos da CPMI e do INSS e da guerra no Oriente Médio. Estão conosco neste bloco o cientista político e diretor do Grupo Eurásia no Brasil, Silvio Cassione. Bem-vindo, meu caro. Obrigado. Prazer tê-lo aqui conosco. O Emanuelton Borges, CEO da Alfa Inteligência. Bem-vindo, Emanuelton. Boa noite, Caio. Boa noite a todos no estúdio. Um prazer estar aqui na CNN. Prazer é todo nosso. E a Thaís Herédia aqui comigo. Bem-vinda, Thaís. Vamos lá, vamos ao vivo lá para Brasília. Os parlamentares discutindo agora o relatório final da CPMI do INSS. O texto não é consenso na comissão, o que abre espaço para a aprovação de um relatório alternativo liderado pela base governista ou até mesmo que a comissão termine sem um relatório aprovado. Quem nos atualiza direto lá do Congresso Nacional é a repórter Carol Rosito. Boa noite, Carol. Trabalho dentro da comissão, após o Supremo Tribunal Federal rejeitar a prorrogação da CPMI do INSS, o relator, o deputado Alfredo Gaspar, leu seu parecer de quase 5.000 páginas por 8 horas. Foi uma longa leitura, claro, ele não conseguiu ler tudo, fez um resumo, mas fez questão de citar todos os nomes colocados ali com pedidos de indiciamento. Nesse momento, eles estão naquela fase dos parlamentares inscritos. Ao todo, 31 parlamentares se inscreveram para falar. Está falando o deputado Marcel Van Hatten. Eles estão intercalando, entre um parlamentar da oposição e outro de governo, para em seguida o presidente, senador Carlos Viana, dar início a essa votação. Durante a leitura do parecer, o relator apontou alguns nomes com pedidos de indiciamento, principalmente ali do filho do presidente Lula, o Lulinha, por ligação com o careca do INSS, a figura principal de toda essa fraude. Também ministros na gestão do presidente Lula, como o ex-ministro da Previdência Carlos Lupe, e também ex-ministros na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Citou ainda, pediu investigação em relação a ministros do Supremo, como Dias Toffoli, e também a esposa do ministro Alexandre de Moraes, em relação ao contrato de 129 milhões de reais de Vorcaro com o escritório de advocacia de Viviane Barsi, e pede exatamente que a Polícia Federal investigue qual a relação de Vorcaro com ministros da Suprema Corte. Gerou grande embate dentro da comissão hoje a apresentação do relatório de Alfredo Gaspar com os governistas, que discordaram dos nomes, de parte dos nomes que citam pessoas ligadas ao presidente Lula. Como estratégia, os governistas agora pretendem tentar rejeitar o parecer quando for colocado em votação. Em tese, eles têm maioria, estão traçando algumas estratégias também, como troca de membros. O ministro da Agricultura, Carlos Favaro, foi exonerado para voltar à sua cadeira de senador e participar da comissão e votar a favor, então, do governo, contra o relatório. E isso gerou um grande embate, com essa expectativa de se vai haver a rejeição ou aprovação do relatório e se o presidente Carlos Viana vai deliberar
designar um novo relator para que esse chamado relatório paralelo da maioria seja apresentado também. O fato é, Caio, que os parlamentares dentro da comissão nesse momento seguem dizendo que essa votação acontece ainda na madrugada de sábado, né, praticamente. Então, no finzinho da noite de sexta para o início da madrugada de sábado, a gente segue acompanhando, claro, os desdobramentos desse último dia, já que, em tese, os trabalhos encerram no dia 28 de março, depois que o Supremo não autorizou a prorrogação. Volto com você. Carol, só para dar uma atualizada aqui também para quem nos assiste. Nesse exato instante, os parlamentares estão falando em que ordem que está, quem que está falando, quantos faltam e quanto tempo cada um tem para falar. Pois é, olha, foram 31 parlamentares inscritos, estamos no 11º com o deputado Marcel Van Hatten. Cada parlamentar tem 10 minutos de fala. A gente tenta fazer aquela conta, né, de cabeça, aquela conta de padeiro, digamos assim, do tempo que isso pode levar, mais de 6 horas, mas durante o andamento o presidente Carlos Viana vai delimitando ali esse tempo. Uns parlamentares usam todo o tempo de 10 minutos, outros estão usando menos, então eles estão calculando que essa parte da fala, que isso faz parte do rito, depois da apresentação do relatório, os parlamentares têm esse direito de se manifestar, um contra e um a favor, é assim que funciona. Isso deve acabar ali, olha, lá por volta das 2, mais ou menos 2h30 da manhã, para então iniciar essa votação. Resta saber se eles vão ter fôlego de fato para seguir madrugada adentro ou se o presidente Carlos Viana vai optar por encerrar, suspender a sessão e retomar no sábado, que teria em tese direito, já que o funcionamento é até o dia 28. Obrigado, Carol. Bom trabalho por aí. Emanuelton, claramente hoje tiveram 2 relatórios apresentados com 2 versões de 2 narrativas possíveis que certamente serão utilizados na campanha eleitoral. Deixa eu só colocar, Emanuelton, desculpa, a gente preparou aqui, o Filipe me alerta aqui, eu havia esquecido, a gente preparou algumas artes para entender o que apontam cada um dos relatórios que podem ser aprovados, né? Vamos começar pelo texto do Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI. Ele coloca o Lulinha como alguém que abriria as portas do governo para fraudadores e destaca as viagens do filho do presidente ao exterior com o careca do INSS. E o Alfredo Gaspar também diz que as quebras de sigilo barradas pelo Supremo impossibilitaram avanços sobre suspeitas em relação a movimentações financeiras de Lulinha. O relatório também destaca o papel de Carlos Lupe no Ministério da Previdência com a explosão de descontos associativos a partir de 2023. Os alertas ignorados e a indicação do Alessandro Stefanuto para a presidência do INSS. E ele pediu também, importante, a prisão preventiva do Lulinha, né? Investigações sobre Dias Toffoli e o indiciamento dos ex-ministros Carlos Lupe e José Carlos Oliveira. Aí, agora a gente dá uma olhada, o relatório dos petistas, né? O relatório dos governistas, né? O que eles querem aprovar? O que aponta esse relatório? Que as fraudes foram estruturadas no governo Bolsonaro, que esse relatório cita também as questões como a ampliação de entidades aptas a descontos, o fim da revalidação anual para descontos e o fato do Zé Carlos Oliveira chegar ao Ministério da Previdência. O relatório do PT também coloca que o governo Lula desmantelou o esquema com a operação sem desconto, suspensão de descontos associativos e o ressarcimento de beneficiários. E os governistas querem o indiciamento do ex-ministro Onyx Lorenzoni, foi ministro do governo Bolsonaro. Pedem também indiciamento do Jair Bolsonaro e investigações sobre as relações entre Flávio Bolsonaro, candidato a presidente da República, e uma irmã do contador do careca do INSS. Pois bem, Emanuelton, a gente queria explicar bem para quem nos assiste as 2 versões completamente opostas, né? Parece que são 2 visões de um mesmo fato, que são as fraudes do INSS. Você é um estrategista político, tem trabalhado bastante com pesquisas, é dessa nova geração de estrategistas políticos do Brasil e hoje ficou bem claro ali o que vai ser essa guerra de narrativas da fraude do INSS. Você nota que alguma dessas versões deve prevalecer na campanha? O público, ou a maioria do público, do eleitor, tende a aceitar mais uma do que outra? Caio, a questão de toda a corrupção como um todo, ele passou historicamente a ganhar muito destaque na pauta do brasileiro. Hoje, o grande problema do Brasil é a parte da violência, né, a questão do tráfico e das facções,
E, em segundo lugar, vem a questão da corrupção, né? Dados da própria Alfa Inteligência de Pesquisa, cerca de 10 dias atrás, nós perguntamos aos brasileiros qual é o maior medo deles. E a questão da corrupção, de fato, está ali em segundo lugar, praticamente empatado dentro da margem de erro em relação à questão das facções. E, obviamente, diante de todo esse contexto, diante de toda a valorização do eleitor em relação a esse tema, obviamente, as narrativas elas vão ser colocadas e aí vai ser muito quem vai ter mais poder de fogo para poder centrar, para poder efetivamente empurrar e poder impulsionar essa narrativa. A gente vê que pelos próprios relatórios, cada um quer levar para um caminho, mas obviamente no sentido de tentar colocar no colo, né, de A ou de B a questão aí da corrupção como um todo. Então, obviamente, isso vai ser uma pauta na eleição. Acredito que a eleição presidencial de 2026 ela vai ser uma eleição onde as propostas estarão em segundo lugar e os ataques e a desconstrução estarão em pauta, não só em relação até à própria questão do INSS, mas o caso Master também, que vem, né, de forma aprofundada cada dia que passa, com mais novidades aí para o brasileiro. Ô Silvio, quanto que o Lulinha é um problema para o governo? É um problema grande para o governo, numa campanha em que ele precisa que o eleitor ele foque nos temas da economia. O governo quer que o eleitor pense em desconto de imposto de renda, em tarifa social, em várias propostas que estão sendo implementadas. E sempre que o eleitor pensa em corrupção, em facções, como o Emanuelton colocou muito bem, isso já é um obstáculo importante para a estratégia do governo. Então, claro que tem a guerra de narrativas, tem cada lado tentando jogar o problema para o outro, mas quem tem mais a perder com essa história toda na campanha é o governo. Sim. Ô, Thaís, a gente fala bastante que a CPI é um circo e parece que ela é mesmo, né? Não, hoje foi uma demonstração disso, né? Assim, uma baixaria sem tamanho, né? E um desrespeito com os aposentados, né? Que foram lesados. E essa construção de duas versões de uma história, o que a gente assistiu hoje foi a construção de duas plataformas eleitorais ali, né? Todo mundo produzindo material para a sua campanha eleitoral, seja para as eleições majoritárias, seja para deputado federal, para senador. Quem estava ali hoje saiu com um material de campanha, né? Tanto do relatório em si, como das acusações, enfim, daquela coisa do vídeo. Agora, esse ponto do Silvio é um ponto interessante porque até do ponto de vista da semântica ou do significado do nome, você tem ali um careca do INSS, que é um apelido que já pegou, que ninguém precisa saber como esse sujeito chama, e na outra ponta você tem Lulinha, que é o nome do filho do presidente. Então, acaba se transformando ali num ingrediente que vira problema para o governo, independentemente das provas, dele estar investigado ou não pela Polícia Federal. Ô, Emanuelton, em 2006, o Lula conseguiu ser reeleito no ano seguinte ao mensalão, tendo uma potência ali de um programa social, que era o Bolsa Família. Neste ano, a gente passou 20 anos disso e a gente de novo tem o governo colocando na rua quase 100 bilhões de reais em benefícios, em programas, tarifa zero, tarifa social, tarifa da energia de luz, e gás para o povo, enfim. E tem esses dois casos, né? O INSS e o caso Master. Você sente que o governo pode conseguir de novo fazer com que o seu pacote de bondades, ao custo fiscal alto, superar o envolvimento de parte dos seus apoiadores nos dois escândalos? Caio, um dado importante, né? Há cerca de 10 dias nós publicamos uma pesquisa da Alfa aí com o próprio Yuri Pita na grade, na parte da tarde, e teve um dado emblemático, né? Nós perguntamos aos brasileiros o que é que o Brasil precisava ou precisa para esse ano, se é de mudança ou continuar como está. 81% dos brasileiros afirmaram que precisa de mudança. Então, diante dessa larga avenida, o governo vai ter muita dificuldade de convencer essa parcela a dar um novo crédito, né? Eu acredito que vai ter que ter um esforço bastante agudo, bastante intenso. Obviamente, como eu disse anteriormente, a campanha ela passará a ser muito mais de desconstrução do que de construção, porque vai entrar num tabuleiro
na escolha do menos pior. E só dando um dado, em 2023, nós fizemos 4 rodadas de pesquisa no país, ao qual perguntávamos, em qual candidato o eleitor votou. O eleitor do Lula, 33% votou para que Bolsonaro não vencesse. E o eleitor do Bolsonaro, 34%, votou para que Lula não vencesse. Então, além dessa avenida de mudança que o Brasil está, vai ser uma eleição que a escolha será pela rejeição e não pelos predicados do candidato. Então, essa faixa de 1/3 do eleitorado, ela vai votar no menos pior. Isso é uma coisa que está muito clara aí em todas as pesquisas que nós temos realizado. Ora, Silvio, por que o caso Master, embora ele tenha esteja afetando em número mais a direita do que a esquerda, né? A gente tem União Brasil, presidente do PP, Ibanez Rocha, tem toda uma série ali em número talvez maior, mas ele está pegando pior para o governo. Por quê? Bom, acho que um dos motivos é também que pega para o Supremo. E o Supremo está do outro lado da disputa política, ou como a população percebe, em relação à direita e o bolsonarismo. Então você tem o Alexandre de Moraes, responsável pelo processo do ex-presidente Bolsonaro, diretamente envolvido nessas investigações. Aos olhos da opinião pública, isso pode passar mais legitimidade e credibilidade à direita. Então, indiretamente, é um problema também para o governo. Agora, tem uma fragilidade importante na oposição, na direita, que atrapalha a oposição, leva vantagem desse desejo de mudança que o Emanuel comentou e que a gente também percebe nas pesquisas. É o fato do Flávio Bolsonaro também não ser uma novidade. Ele, na verdade, representa o governo passado, representa o pai e as pessoas também percebem isso. Também tem, na verdade, é um clima de um pessimismo que está ficando mais forte, as pessoas cansadas das opções que têm, mas sem conseguir encontrar alternativa. Essa escolha do menos pior, até agora, vai ser num ambiente de pessimismo sem muitas outras opções. Sim. Emanuel, eu queria o teu cenário. Eu não sei se você está na Paraíba, né, que é o seu estado natal, mas eu queria a sua percepção. Você roda bastante o país, mas da situação do governo, especificamente no Nordeste, né, que sempre foi apontado como um bastião, um reduto do lulismo. O que a gente tem visto em pesquisas em alguns cenários eleitorais regionais é de uma dificuldade maior. Qual que é a realidade no Nordeste hoje para o presidente Lula? Caio, o Brasil como um todo, nós temos realizado pesquisas em todos os estados, né? Semana, como eu acabei de falar, fizemos uma rodada grande no país. A desaprovação do Lula é maior do que a aprovação. E quando nós enxergamos que estamos na questão da estratégia, os vários, digamos, ingredientes que são capazes de mexer o ponteiro da intenção de voto, seja a aprovação do governo, seja o sentimento de mudança, seja a rejeição dos candidatos, seja a intenção de voto, o que nós temos enxergado é que no país todo, inclusive no Nordeste, a desaprovação ela tem aumentado. E vou dar um dado a vocês. Na própria pesquisa Alfa que nós realizamos, o Flávio Bolsonaro, em média, está com 35% de intenção de voto no Nordeste. A essa altura, em 2022, o Bolsonaro tinha cerca de 22%, 23% das intenções. Então, isso mostra que, pela polarização do fato de não ter mais opções, porque com a desistência do Ratinho vão, né, sobrando menos opções de forma geral, a própria avaliação do governo ela passa a ser muito mais do ponto de vista emocional, ou seja, a paixão política, ela passa a predominar nessa avaliação do que uma avaliação mais pragmática, pegando o gancho que você trouxe aí em relação aos programas sociais. Então, vira uma guerra de amor e ódio, onde a rejeição tende a ter esse tempero maior no quesito da aprovação ou reprovação do governo. E tem um ponto aqui interessante, porque começou a surgir no mercado, entre economistas e tal, sempre houve o receio de que o Lula abusaria ou aceleraria, abusaria não, ia acelerar em gasto, em benefícios e tal. Mas sobrou pouca margem para ele trabalhar, porque ele já lançou todo tipo de programa
possível. Agora, o que ele está tentando? Uma forma de acelerar o debate do 6x1, uma forma de acelerar o debate de pagamento mínimo para entregador e para trabalhador de aplicativo, mas nada disso vai ser palpável a tempo de ir para as eleições. E o eleitor vai ficando cada vez mais mal-humorado com a situação. Esse mês, leite, carne, arroz, tudo subiu. Então, e assim, subiu porque já era esperado que fosse subir, aí tem toda a história do petróleo, então mesmo para quem já estava imaginando que faria uma escolha pela rejeição, a economia, em vez de ajudar, provavelmente vai atrapalhar esse processo. Na verdade, o governo ele se deparou com duas questões, duas variáveis que ele não controla, né, Silvio? A guerra e o caso Master. Né? E surgiram e que não estavam no cenário há 3, 4 meses. Quando o governo estava bem posicionado, né? Agora, Flávio Bolsonaro se lança em dezembro e aí empata. Você vê alguma possibilidade do governo conseguir driblar tanto o caso Master, mas principalmente os impactos da guerra na bomba, né? Na inflação aqui dentro? Sim, o caso Master é um de vários, na verdade. Tem o INSS também e outras investigações que ainda estão totalmente em aberto, né? Podem afetar a campanha de várias maneiras diferentes. O que a gente vê nesses próximos 2 meses, 3, é um período difícil para o governo. O governo vai patinar, provavelmente, até que a campanha engrene de fato e ele tenha a capacidade de articular uma mensagem, conectando esses programas sociais, todos juntos, trazendo para a atenção do eleitor, que hoje não está na boca do povo o desconto do IR, mas a campanha ajuda nesse sentido e ainda coloca, olhando para 4 anos adiante e comparando com a outra opção, colocando isso num contexto de uma escolha binária. Quando ele tiver essa oportunidade, a tendência, o governo costuma se dar bem, todo governo costuma ganhar um pouco de popularidade na campanha. Então a gente não pode subestimar isso ainda, está cedo, mesmo que esses próximos 2, 3 meses tendem a ser difíceis para o governo. E outra coisa, o Master é mais difícil esses escândalos são mais difíceis do governo tentar controlar ou conduzir. No caso da guerra, a guerra em si, obviamente, está fora de controle totalmente, mas o Brasil ele é um dos países que, como exportador de petróleo, ele, óbvio que tem riscos enormes com essa guerra, mas por ser exportador de petróleo, ele ainda tem um pouco de receita a mais que permite dar uma margem para o governo tentar amortecer o dano. E em 2022, num outro contexto, também teve um choque externo, também teve uma guerra, também deixou o governo atarantado e nesse mesmo contexto, Bolsonaro ele tirou 20 pontos de diferença no período de campanha e quase virou, quase conseguiu ganhar. Então, ainda está cedo para olhar para a guerra, caso Master, e concluir que o governo não tem condições de usar a campanha para aumentar a sua competitividade. Emanuel, eu vou finalizar com você bem brevemente. Eu queria a sua leitura sobre essa entrada em campo ou não do Caiado e do Eduardo Leite na eleição e a quem favoreceria e prejudicaria. A entrada do Caiado e do Leite, eles vão herdar parte do voto do governador Ratinho Júnior. Esse mapeamento de DNA do voto do Ratinho nós executamos. Então, cerca de 30% do voto do Ratinho ele vai para a faixa da direita, do centro e da direita bolsonarista. Cerca de 15 pontos vai ficar indeciso e cerca de 10 pontos ainda podem ir para o Lula. Então, todos os candidatos que estão pontuando, o DNA desse eleitor é um DNA de centro e de direita. Então, isso termina também dificultando essa migração para o presidente Lula, né, na altura desse campeonato. Tá bem. Bom, queria agradecer muito o estrategista político Emanuelton Borges, CEO da Alfa Inteligência. Muito obrigado, meu caro. Bom final de semana. Obrigado, Caio. Obrigado a todos aí. Bom final de semana. Bom, gente, daqui a pouco a gente vai falar sobre Alexandre de Moraes restringindo a atuação do COAF e abrindo espaço para anulação de provas. Até já.